Algumas histórias desaparecem com o tempo. Outras, jamais deveriam ser esquecidas. Você está em Vozes do Invisível, onde o silêncio grita, e os esquecidos têm vez. Em uma manhã de domingo, no final de novembro de 2006, a cidade de Rio Cuarto, na Argentina, despertava sem saber que estava prestes a se tornar o epicentro de um dos crimes mais perturbadores da história recente do país. Naquela manhã, a empregada doméstica de uma residência no bairro nobre de Vila Golfe encontrou uma cena que jamais esqueceria. Nora Dalmasso, de 51 anos, jazia nua sobre a cama da filha, com uma corda de roupão amarrada ao pescoço. E estava morta. Não havia sinais de arrombamento. Nada estava fora do lugar. O silêncio do ambiente tornava tudo ainda mais inquietante. Aquilo não parecia obra de um ladrão apressado ou de um invasor desorganizado. O assassino, se é que se tratava de um assassinato, parecia ter entrado e saído com uma calma perturbadora. Em questão de horas, o que era apenas uma tragédia pessoal transformou-se em um espetáculo nacional. E Nora, antes admirada socialite de uma cidade conservadora, passaria a ser julgada não apenas como vítima, mas também como personagem central de um escândalo que deixaria marcas profundas. Nora Dalmasso era uma mulher conhecida em Rio Cuarto. De classe alta, frequentadora de eventos sociais e parte da elite local, ela vivia o que, para muitos, parecia uma vida perfeita. Casada com Marcelo Macarrón, médico e empresário com aspirações políticas, era mãe de 2 filhos e ocupava um lugar respeitado na comunidade. Mas havia tensões por trás das aparências. O casamento, segundo amigos próximos, estava abalado. Nora confidenciava que se sentia solitária, e que suspeitava de traições por parte do marido. Havia também rumores sobre sua vida íntima, transformados em combustível para a imprensa nos dias que se seguiram ao crime. Inicialmente, os investigadores cogitaram que Nora pudesse ter morrido durante um jogo sexual que saiu do controle. Não havia sinais de arrombamento, o que sugeria que ela conhecia quem entrou na casa. Exames confirmaram que houve atividade sexual recente, mas não havia marcas visíveis de violência sexual. A teoria do jogo erótico fatal logo foi levantada, e, com ela, começaram os ataques à imagem de Nora. A cobertura da mídia argentina foi intensa, sensacionalista e cruel. A mulher morta virou capa de jornais e programas de televisão que discutiam sua vida sexual como se fosse assunto público. Nora passou de vítima a suspeita. Foi rotulada de adúltera, de mulher promíscua, de esposa infiel. O julgamento midiático era impiedoso. Sua família, já abalada pela tragédia, passou a viver sob escrutínio permanente. As conversas privadas de Nora com amigas foram vazadas. As roupas que vestia, os lugares que frequentava, tudo era usado contra ela. Seu assassinato se transformou num espetáculo. A primeira grande reviravolta veio quando a polícia colocou sob suspeita ninguém menos que Facundo Macarrón, seu próprio filho, de 19 anos. A teoria, ele teria voltado de Córdoba, onde cursava a universidade, sem avisar. Motivado por conflitos emocionais ou sexuais, teria cometido o crime. Não havia provas. Nada além de uma suposição absurda que ganhou espaço nos noticiários. Facundo foi interrogado, exposto, arrastado para o centro da investigação, enquanto sua dor e a de sua irmã eram praticamente ignoradas. A hipótese contra Facundo caiu por terra, mas o estrago já estava feito. Então, anos depois, a atenção se voltou para o viúvo, em Marcelo Macarrón. Médico respeitado, estava em Punta del Oeste, no Uruguai, participando de um torneio de golfe na noite do crime, o que, em teoria, lhe dava um álibi. Mas havia dúvidas. A promotoria alegava que Marcelo poderia ter encomendado o assassinato. O motivo? Evitar o divórcio, proteger sua imagem e eliminar uma esposa que sabia demais sobre sua vida pessoal e profissional. Amigos relataram que Nora queria se separar. Que havia tensões constantes. Que existia uma amante. Havia também conversas comprometedoras em que Marcelo teria feito piadas sobre se livrar da mulher. Eram frases ditas em tom dúbio, mas que diante do assassinato, soavam sinistras. Ainda assim, não havia uma conexão direta entre ele e qualquer executor do crime. Sem digitais, sem testemunhas, sem rastros. O processo contra Marcelo Macarrón arrastou-se por anos. Só em 2022, 16 anos após a morte de Nora, o julgamento teve início. Foi um evento nacional. A Argentina assistia,
perplexa, a tentativa de resolver um dos crimes mais infames de sua história. O viúvo, agora com aparência envelhecida e olhar cansado, enfrentava um tribunal. A acusação tentava provar que ele havia mandado matar a esposa. A defesa insistia que não havia nenhuma evidência real. Ao fim do julgamento, Marcelo foi absolvido por unanimidade, por falta de provas. E assim, o crime continuou sem solução. Sem culpados. Sem justiça. Mas Nora Dalmasso não morreu apenas em 2006. Ela foi assassinada uma segunda vez cada vez que sua história foi distorcida. Morreu novamente quando manchetes zombaram de sua vida íntima. Foi morta de novo a cada especulação irresponsável. E continuou morrendo, ano após ano, nas páginas sensacionalistas que alimentavam a curiosidade mórbida de um público faminto por escândalos. Seu assassinato escancarou as falhas de um sistema que julga mais pelo comportamento da vítima do que pelos fatos. Mostrou como o machismo pode influenciar investigações, manchar reputações e sufocar a busca por justiça. Nora foi silenciada, esquecida, fragmentada em versões que diziam tudo, menos a verdade. A pergunta que ainda ecoa é simples e perturbadora. Quem matou Nora Dalmasso? Até hoje, não há resposta. Há apenas um vazio. E enquanto não houver justiça, sua história continua viva. Como um grito abafado no tempo. Como uma sombra que se recusa a desaparecer. Se esta história tocou você, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos casos. Nos comentários, diga o que você faria se fosse com alguém da sua família. Até o próximo caso. Aqui, no Vozes do Invisível.